o milagre que libertou minha filha. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o pão só chegava à mesa com suor e honestidade. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé simples, mas profunda, e juntos criaram duas filhas, Ana, a mais velha, e Sofia, de apenas 8 anos. A vida não era fácil, mas Pedro nunca se queixava. Até que, há cerca de 1 ano, tudo começou a mudar. Sofia, antes uma criança alegre e cheia de energia, passou a coçar a cabeça sem parar. No início, Pedro e Maria acharam que era só uma alergia passageira. Compraram shampoos, pomadas, levaram-na ao posto de saúde, mas nada adiantava. A caspa de Sofia piorava a cada dia, formando crostas grossas que sangravam quando ela coçava. Os médicos falavam em dermatite severa, prescreviam remédios caros, mas o salário de Pedro, como operário, mal dava para as despesas básicas. As noites se tornaram longas, com Sofia chorando de dor e Pedro sentindo-se impotente, orando em silêncio para um Deus que, naqueles dias, parecia distante. Foi então que Dona Rosa, uma vizinha idosa que Pedro via todos os domingos saindo de casa com a Bíblia debaixo do braço, aproximou-se dele enquanto regava as plantas. Pedro, meu filho, por que você não leva a menina na congregação? Lá, os irmãos oram com fé. Já vi muitos milagres acontecerem, disse ela com voz calma, mas firme. Pedro hesitou. Ele não era de frequentar igrejas, embora respeitasse quem o fizesse. Maria, no entanto, que havia sido criada em uma família católica, mas nunca praticante, concordou em ir. Não tinham mais nada a perder. Asterisco. No domingo seguinte, Pedro, Maria e Sofia entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil. O lugar era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, um quadro com os dizeres a Jesus Cristo é o Senhor. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social, cumprimentaram-nos com sorrisos sinceros. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que Pedro nunca ouvirá, mas que, de algum modo, tocavam seu coração. Ó meu Jesus, eu peço a ti, que me dês força para viver. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Quando chegou o momento das orações, Pedro sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Não era a ausência de problemas, mas a certeza de que, naquele lugar, eles não estavam sozinhos. Após o culto, enquanto tomavam a Santa Ceia, o pão partido e o cálice passado de mão em mão em silêncio reverente, o ancião aproximou-se deles. Irmãos, tudo bem? Vi que é a primeira vez de vocês aqui. Pedro, constrangido, contou sobre Sofia. O ancião ouviu com atenção, depois colocou a mão no ombro da menina e orou ali mesmo, em voz baixa, mas com uma fé que Pedro invejava. Outros irmãos se juntaram, formando um círculo de oração ao redor da família. Senhor, nós te pedimos pela saúde desta criança. Que o teu poder se manifeste, como manifestaste nos dias dos apóstolos, disse uma irmã, com lágrimas nos olhos. Pedro sentiu os olhos ardendo. Não chorava há anos, mas ali, naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Asterisco. Nos dias seguintes, Pedro e Maria voltaram à congregação. Não era só por Sofia, era por eles mesmos. A cada culto, ouviam testemunhos de curas, de famílias restauradas, de dívidas pagas de forma inexplicável. Os irmãos não faziam alarde, não havia espetáculo, apenas fé pura, como a que Pedro via nos olhos daqueles que oravam. Certa noite, após um culto de quarta-feira, o ancião anunciou que no próximo domingo haveria um batismo nas águas. Pedro sentiu um chamado no coração. Ele não entendia tudo, não sabia explicar, mas queria aquilo para sua família. Queria que Sofia fosse batizada, que recebesse aquela bênção. Pedro, você tem certeza? Maria perguntou, surpresa, quando ele mencionou o desejo. Não tenho certeza de nada, Maria. Mas se Deus pode curar nossa filha, eu quero que ela seja dele, respondeu, com a voz embargada. No domingo do batismo, Sofia foi uma das últimas a descer as águas. O ancião, com a ajuda de 2 diáconos, mergulhou-a suavemente, enquanto todos cantavam Glória a Cristo Jesus. Quando Sofia emergiu, Pedro notou algo diferente. Não foi imediato, não foi como um raio, mas nos dias que se seguiram, a caspa começou a desaparecer.
As crostas secaram, a coceira cessou. Em uma semana, o couro cabeludo de Sofia estava limpo, como se nunca tivesse havido problema algum. Os médicos, quando os procuraram para uma última consulta, ficaram perplexos. Isso não tem explicação médica, disse o dermatologista, examinando a cabeça da menina. Parece que regrediu sozinho. Pedro sorriu. Ele sabia que não tinha sido sozinho. Asterisco. No culto seguinte, Pedro levantou-se para dar seu testemunho. De pé, como era o costume na congregação, com a voz trêmula, mas firme, contou tudo o que havia acontecido. Irmãos, eu não vim aqui por tradição, nem por obrigação. Vim porque não tinha mais para onde ir. E Deus me mostrou que Ele está aqui. Não em grandes templos, não em palavras bonitas, mas na simplicidade, na oração, na fé de vocês, disse, olhando para o ancião, que acenou com a cabeça, emocionado. Depois daquele dia, Pedro e sua família nunca mais deixaram a congregação. Ele foi batizado nas águas, Maria passou a participar das reuniões das irmãs, e Sofia cresceu ouvindo os hinos que agora faziam parte de sua vida. Anos depois, quando alguém lhe perguntava como havia superado aquela prova, Pedro respondia com um sorriso. Aprendi que Deus não precisa de muito para fazer milagres. Ele só precisa de um coração disposto a crer. E na congregação, encontrei irmãos que me ensinaram a ter esse coração. Porque, no fim, a maior cura não havia sido apenas a de Sofia. Havia sido a de Pedro, a cura da descrença, da solidão, da ideia de que estava sozinho no mundo. E isso, ele sabia, era um milagre muito maior. Anos se passaram, e a vida da família de Pedro floresceu como um jardim regado pela fé. Sofia, que outrora lutava para respirar, agora corria pelos corredores da igreja, ajudando nas campanhas infantis com um entusiasmo que contagiava a todos. Sua saúde era tão robusta que até os médicos, que antes davam diagnósticos sombrios, ficavam admirados. Não há explicação médica para isso, dizia um deles, sem saber que a explicação estava no altar da Universal, onde Pedro havia depositado suas lágrimas e sua confiança. Maria, que antes se afundava em preocupações, agora era uma coluna na igreja. Participava das reuniões das irmãs com tanto zelo que muitas mulheres da congregação a procuravam para pedir conselhos. Como você consegue ter tanta paz? Perguntavam. Ela sorria e respondia, não é paz minha, é de Deus. Aprendi que quando a gente entrega os problemas para Ele, a gente recebe algo muito melhor em troca, a certeza de que não estamos sozinhos. Pedro, por sua vez, havia se tornado um obreiro. Não era um cargo que ele buscará, mas o pastor o convidou depois de ver sua dedicação. Você tem um dom para ajudar as pessoas, irmão Pedro, disse-lhe certo dia. Muitas vezes, o que falta para alguém é apenas um abraço ou uma palavra de esperança. E você faz isso sem nem perceber. Pedro aceitou o desafio, e logo estava visitando enfermos, orando com famílias em crise e levando a mensagem de fé para quem havia perdido a esperança. Um dia, enquanto distribuía folhetos na porta da igreja, um homem se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não tenho mais para onde ir, confessou, com a voz trêmula. Minha filha está doente, os médicos não sabem o que ela tem, e minha esposa, ela não aguenta mais chorar. Pedro sentiu algo se mexer dentro dele. Era como se estivesse olhando para seu próprio passado. Sem hesitar, colocou a mão no ombro daquele homem e disse, venha comigo. Vamos orar juntos. Deus já tem a resposta para você. Dentro do templo, enquanto o pastor fazia oração pela família daquele homem, Pedro se lembrou da noite em que havia entrado ali pela primeira vez, arrasado, sem forças. Agora, ele estava do outro lado, não mais como alguém que pedia, mas como alguém que podia estender a mão. E quando, semanas depois, aquele homem voltou com a filha curada e a esposa sorrindo, Pedro entendeu o propósito daquele milagre em sua vida. Não era só para salvá-lo, mas para que ele pudesse ser um instrumento de salvação para outros. A família de Pedro continuou crescendo na fé. Sofia, já adolescente, se tornou uma jovem dedicada aos trabalhos da igreja, tocando teclado nas reuniões e ajudando nas campanhas de arrecadação para os necessitados. Maria e Pedro, juntos, abriam as portas de sua casa para estudar a Bíblia com novos convertidos, compartilhando não só a palavra, mas também o pão e o café, como quem oferece um pedaço do próprio coração. E assim, o milagre que começou com um choro de desespero no altar se multiplicou. Porque a fé,
quando é verdadeira, não fica guardada. Ela se espalha, como uma chama que acende outras velas, iluminando caminhos que antes estavam escuros. Pedro e sua família não eram mais os mesmos. E, graças a Deus, nunca mais seriam. Um dia, enquanto Pedro ajudava a organizar as cadeiras da Universal depois do culto, um homem de rosto cansado e olheiras profundas entrou pela porta. Era João, um antigo colega de trabalho que Pedro não via há anos. Ele estava com as roupas amarrotadas, as mãos trêmulas e um cheiro forte de álcool no hálito. Ao reconhecer Pedro, João baixou a cabeça, envergonhado. Não sabia onde mais ir, irmão, murmurou, com a voz quebrada. Ouvi dizer que você mudou, que Deus te salvou. Será que tem um lugar para mim aqui também? Pedro não hesitou. Abraçou o amigo com força, sentindo os ossos magros através da camisa surrada. Lembrou-se de como ele mesmo havia chegado ali anos antes, quebrado, sem esperança, com a família se desmanchando nas mãos. Mas agora, pela graça de Deus, podia estender a mão para outro que afundava. Tem lugar sim, João. E tem um Deus que está te esperando, disse Pedro, com os olhos brilhando. Vamos sentar ali nos fundos, onde é quietinho. Você vai ver, ele vai te ouvir. Enquanto Maria servia um café quente e um prato de comida para João, Pedro contou ao pastor sobre o amigo. Naquela mesma noite, durante a reunião, o pastor fez um chamado especial. João, tremendo, subiu ao altar. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele abrisse a boca para pedir ajuda. E quando caiu de joelhos, foi como se todo o peso dos anos de vícios, dívidas e solidão desabasse sobre ele. Eu não aguento mais, Senhor. Chorou. Me tira desse buraco, por favor. A igreja inteira começou a orar. Sofia, ao teclado, tocou um louvor suave, como se cada nota fosse uma palavra de consolo. E então, algo extraordinário aconteceu. João sentiu uma paz tão grande invadir seu peito que parecia que alguém tinha tirado um fardo de toneladas de suas costas. Ele começou a rir no meio das lágrimas, sem entender direito, mas sabendo que algo havia mudado. Eu sinto que ele me tocou. Gritou, levantando as mãos. Nos dias seguintes, João não saiu mais da igreja. Dormia no sofá da casa de Pedro e Maria, que o trataram como um filho. De manhã, ia para os cultos. À tarde, ajudava na limpeza do templo. À noite, participava das células. O álcool, que antes era seu remédio amparador, agora lhe causava nojo só de cheirar. Em menos de um mês, arrumou um trabalho honesto, graças a um irmão da igreja que lhe deu uma oportunidade. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto João lia a Bíblia no quintal de Pedro, uma mulher parou do lado de fora do portão. Era Luciana, sua ex-esposa, com quem havia perdido o contato há 2 anos. Ela segurava uma criança no colo, um menino de olhos grandes, igualzinho ao pai. João, ela chamou, com a voz trêmula. Ouvi dizer que você estava aqui. Que tinha mudado. João correu para o portão, sem acreditar. O coração batia tão forte que parecia que ia saltar pelo peito. Ao ver o filho, suas pernas fraquejaram. Esse é o nosso filho, João. O Pedrozinho. Ele tem 1 ano e meio, Luciana disse, com lágrimas nos olhos. Eu não aguentava mais esconder ele de você. Mas só vim porque soube que você tinha parado de beber. Que tinha encontrado Deus. João segurou o menino nos braços pela primeira vez. O pequeno, assustado a princípio, acabou encostando a cabeça no ombro do pai, como se soubesse que aquele era seu lugar. Foi ali, com o filho nos braços e a ex-esposa chorando de alívio, que João entendeu o verdadeiro significado da restauração. Naquele domingo, a família reunida subiu ao altar. João, Luciana e Pedrozinho foram batizados nas águas, em meio a aplausos e glórias a Deus. Pedro e Maria, emocionados, assistiram a tudo de perto, sabendo que aquela era mais uma prova de que Deus não só transforma vidas, como usa aquelas que foram transformadas para transformar outras. Olha só o que o Senhor fez, Maria, Pedro sussurrou, apertando a mão da esposa. Começou com a minha cura, passou pela Sofia, pelo João, e agora essa família inteira. Isso não é obra nossa. Isso é Deus agindo. E assim, o ciclo do milagre continuava. Porque na Universal, não havia ex-usuários, ex-bêbados ou ex-perdidos.
Havia filhos de Deus, resgatados do lixo para se tornarem tesouros. Havia histórias que, como a de Pedro, provavam que nenhum caso é impossível quando se entrega nas mãos daquele que faz todas as coisas novas. E o melhor de tudo: essa história não tinha fim. Era só o começo. No domingo seguinte, o templo da Universal estava lotado como sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma expectativa que só quem já viu Deus agir conhece. Pedro e Maria chegaram cedo, como de costume, mas dessa vez não sentaram nos bancos de trás. O pastor os chamou para a frente, diante de todos. Hoje nós temos um testemunho vivo aqui, anunciou o pastor, colocando a mão no ombro de Pedro. Um homem que muitos conhecem, que já foi escravo do álcool, das drogas, da violência, mas que hoje é um guerreiro de Deus. Pedro, com os olhos brilhando, pegou o microfone. Sua voz, antes trêmula pela emoção, agora saía firme, cheia de autoridade. Eu vim aqui para dizer que Deus não muda só a gente por fora. Ele muda por dentro. Eu já fui um homem quebrado, sem esperança, mas hoje eu tenho uma família restaurada, um negócio próspero e, acima de tudo, uma vida com propósito. E tudo começou quando eu entrei nessas portas e disse: Senhor, eu me entrego. Foi então que uma mulher na plateia se levantou. Era Dona Rosa, mãe de Sofia, a moça que Pedro tinha ajudado a sair das drogas. Com lágrimas nos olhos, ela gritou: E eu também tenho um testemunho. Minha filha estava perdida, mas esse homem, que Deus usou, foi até a casa dela, orou com ela, e hoje ela está livre. Hoje ela está aqui, firme na igreja, trabalhando, estudando, é outro milagre. O templo explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mas o melhor ainda estava por vir. No fundo da igreja, um jovem chamado Lucas, que havia chegado ali pela primeira vez naquela manhã, observava tudo com os olhos cheios de lágrimas. Ele era viciado em crack há anos, tinha perdido a família, o emprego, a dignidade. Mas ao ver Pedro, um ex-viciado como ele, agora de pé, forte, falando de vitória, algo dentro dele se quebrou. Eu também quero isso, ele murmurou, apertando os punhos. Eu também quero ser livre. E foi assim, no mesmo culto, que Lucas correu para o altar, se jogou aos pés de Jesus e gritou: Me ajuda, Senhor! Eu não aguento mais essa vida. Pedro, que já conhecia bem aquele desespero, foi até ele, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com fé. Não eram palavras bonitas, eram gritos de guerra, clamores de quem já viu o inferno de perto e sabia que só Deus podia tirar alguém de lá. Saia, espírito de morte! Em nome de Jesus, essa vida é restaurada. Pedro declarou, com autoridade. E ali, entre lágrimas, suor e fé, Lucas sentiu algo sair de dentro dele. Uma opressão, uma escuridão que o acompanhava há anos, simplesmente se foi. Ele se levantou como um homem novo, com os olhos brilhando de uma esperança que não conhecia há muito tempo. Eu estou livre! Ele gritou, e o templo inteiro vibrou com mais um milagre. Depois do culto, Pedro abraçou Lucas e disse: Agora começa a melhor parte da sua vida. Porque Deus não só te tirou do buraco, Ele vai te colocar no trono. Mas lembre-se, a batalha não acabou. Você vai precisar vir todo domingo, participar dos encontros, orar, jejuar, porque o inimigo não desiste fácil. Mas com Deus, nós somos mais que vencedores. Lucas assentiu, determinado. E assim, mais uma história de transformação começava. Porque na Universal, os milagres não são coincidências. São provas de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E que nenhuma vida está tão perdida que não possa ser resgatada. Pedro, Maria, Sofia, João, Dona Rosa, Lucas, todos eles faziam parte agora de um exército. Um exército de pessoas que foram salvas para salvar, curadas para curar, libertas para libertar. E o mais lindo era saber que, em algum lugar, havia mais alguém como eles, perdido, sozinho, achando que não tinha mais jeito. Mas bastava entrar naquelas portas, se render aos pés de Jesus, para descobrir que o impossível não existe para Deus. Porque a história de Pedro não era só dele. Era de todos que, como ele, um dia ouviram o chamado: Venha a mim, e eu lhe darei descanso. E eles vieram. E foram transformados. E agora, transformavam outros. Porque assim é o reino de Deus,
um ciclo de milagres que nunca acaba. Naquela mesma semana, enquanto Pedro compartilhava seu testemunho no altar da Universal, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana chorava em silêncio no fundo de um ônibus lotado. As mãos trêmulas apertavam um papel amassado, a notificação de despejo. O aluguel estava 3 meses atrasado, o emprego como diarista tinha acabado, e os 2 filhos pequenos perguntavam todos os dias: Mãe, hoje a gente come o quê? Ela já tinha tentado de tudo. Empréstimos com juros abusivos, vendas de roupas usadas, até doar sangue por alguns reais. Mas as contas só aumentavam, e a vergonha a impedia de pedir ajuda. Deus, se você existe, por que me abandonou? Pensava, enquanto as lágrimas escorriam. Foi então que, ao passar em frente à Universal, ouviu através da porta aberta um coro cantando: Deus é fiel, Ele não falha, na hora certa Ele vai te abençoar. Alguma coisa naqueles versos a cutucou por dentro. Era como se a música fosse só para ela. Ana hesitou, mas um impulso a fez descer do ônibus e entrar na igreja. Dentro, o ambiente era quente, cheio de pessoas sorrindo, levantando as mãos, orando. Ela se encostou numa parede, envergonhada, sentindo-se fora de lugar. Mas então, um obreiro se aproximou com um sorriso tão sincero que Ana não conseguiu evitar, desabou em lágrimas. Minha irmã, o que está acontecendo? Perguntou ele, colocando a mão em seu ombro. E Ana contou tudo. A humilhação, o medo, a sensação de que não havia saída. O obreiro ouviu, acenou com a cabeça e disse: Você veio ao lugar certo. Hoje, Deus vai mudar sua história. Ela foi levada até a frente, onde o pastor orou por ela com uma fé tão contundente que Ana sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido diante de tanta crise. Senhor, eu não tenho mais forças, mas se o Senhor quiser, pode me ajudar, sussurrou entre soluços. Naquela noite, Ana voltou para casa com um envelope que o pastor lhe entregou. Isso é uma semente. Plante com fé. Dentro, havia um papel com um versículo: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, em Eclesiastes 11h01, e um convite para voltar na próxima reunião. Ela não entendia como, mas algo dentro dela tinha mudado. Pela primeira vez em meses, Ana dormiu sem um nó no estômago. 3 dias depois, enquanto arrumava a bolsa para ir à igreja novamente, o telefone tocou. Era uma antiga patroa, dona de uma pequena fábrica de uniformes, que há anos não falava com ela. Ana, você se lembra de mim? Preciso de costureiras urgentes. O pedido é grande, e eu me lembrei que você era ótima no que fazia. Se quiser, pode começar amanhã. Ana quase deixou o celular cair. Não era qualquer serviço, era um emprego fixo, com salário suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar. E o mais incrível: a patroa nem sabia das suas dificuldades. Naquela noite, na Universal, Ana subiu ao altar com um envelope na mão e um sorriso que não cabia no rosto. Eu vim aqui quebrada, sem esperança, e Deus me deu não só o pão de cada dia, mas um emprego. Ele é real, pessoas. Ele ouve. E enquanto ela falava, nos bancos, uma moça chamada Juliana, que tinha chegado ali arrasada depois de descobrir uma traição do marido, enxugava as lágrimas. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, pensou. Porque assim é na Universal, enquanto um milagre é contado, outro já está começando. E o que parece impossível para os homens, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar seu poder. Ana não era mais a mesma. E Juliana? Bem, sua história de restauração estava só começando. O milagre de Juliana e o legado da fé. Juliana saiu daquele culto com o coração leve, mas ainda ferido. Na semana seguinte, enquanto arrumava a casa, mecânica, como quem cumpre uma rotina sem sentido, seu telefone tocou. Era uma antiga amiga, que há anos não falava. Juliana, lembra que você sempre sonhou em trabalhar com decoração? A loja onde eu trabalho precisa de uma assistente, e pensei em você. Ela não tinha currículo atualizado, nem experiência formal, mas algo dentro dela sussurrou: vá. No mesmo dia, enquanto assinava o contrato, recebeu uma mensagem do marido: preciso falar com você. Pode ser hoje? Juliana tremia, mas dessa vez não era medo, era uma paz estranha. Quando se encontraram, ele, com os olhos vermelhos, confessou: eu errei. Mas não quero perder você.
Aceito ajuda, terapia, o que for preciso. Não foi mágica, foi escolha. Dele, de Deus, e agora dela. Perdoar não era esquecer, mas dar uma chance ao novo. Meses depois, Ana e Juliana se reencontraram na Universal. Ana, agora supervisora no restaurante, abraçou a amiga. Deus não só restaura, ele nos faz restauradoras. Juliana sorriu, mostrando o anel de noivado renovado e o crachá da nova profissão. O milagre não foi só o emprego ou o casamento, foi descobrir que, no fundo do poço, Deus não joga uma corda, ele desce conosco. Reflexão final. A vida quebra a gente de jeitos diferentes, uns pela falta, outros pela traição, alguns pela solidão. Mas os milagres não são só moedas no bolso ou relacionamentos consertados, são as cicatrizes que se tornam mapas, provando que, onde o homem vê fim, Deus vê recomeço. O verdadeiro milagre? Acorde e veja, você ainda está aqui. E isso já é a primeira página de uma história que Ele quer escrever com você. Lição: Deus não muda sua situação para te abençoar, Ele abençoa sua situação para te mudar. E quando você menos espera, a sua dor se torna o testemunho que alguém precisa ouvir para crer.